nome da pregação de hoje é A Maior Maldição de Todas. E qual seria aí uma das maiores maldições? É quando Deus dá aquilo que você quer. Mas esse seu querer não é a vontade dele. E Deus dá a você como forma de punir você. E esse é o tema aqui de 1 Samuel capítulo 9 e 10, em que nós vamos ver como que Deus, ao atender o pedido do povo por um rei, ao dizer, ok, eu vou dar para vocês o rei que vocês querem, Deus estava punindo aquele povo. Aquele povo, Israel, quis imitar as nações pagãs ao seu redor. Muitas vezes, nós também somos assim. Nós estamos imitando o projeto de vida dos ímpios e achamos que aquilo que eles colocam como objetivo de vida deve ser o nosso também. Como, por exemplo, achamos muitas vezes que se formos ricos ou então se formos famosos aos olhos do mundo, aí nós estaremos seguros. Aí nós estaremos bem. Porque Israel achava que se tivesse um rei como as outras nações tinham, então eles estariam seguros. Às vezes nós temos desejos mesquinhos e acreditamos de todo o coração que a satisfação desses desejos, de fato, vão trazer satisfação, realização e felicidade para nós. E a verdade é o oposto. Esses desejos são a manifestação de um coração maligno e Deus atender esses desejos significa que Deus está nos punindo. Vamos ler então, 1 Samuel, capítulo 9. Havia um homem de Benjamim cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um benjamita. Ele era homem poderoso e rico. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem e de bela aparência. Nenhum homem era como ele entre os israelitas. Era o mais alto de todo o povo. Os outros chegavam aos seus ombros. Esses detalhes que o autor está dando não são por acaso. Era rico, família poderosa, o mais alto, o mais belo. Esses detalhes são fundamentais para entender a rejeição de Deus, como Deus estava rejeitando aquele povo, ao dar esse rei aqui. Verso 3. As jumentas de Quis, pai de Saul, haviam se extraviado. Então Quis disse a seu filho Saul, leva agora contigo um dos rapazes, levanta-te e vai procurar as jumentas. Eles passaram pela região montanhosa de Efraim e também pela terra de Salisa, mas não as acharam. Depois passaram pela terra de Saalim, porém não estavam ali também. Passaram ainda pela terra de Benjamim, mas não as acharam. Quando passaram pela terra de Zuf, Saul disse ao rapaz que estava com ele, vem, voltemos, para que não aconteça de meu pai se esquecer das jumentas e passar a se preocupar conosco. Mas ele lhe disse, nesta cidade há um homem de Deus, que era Samuel, muito respeitado. Tudo quanto diz acontece infalivelmente. Vamos até ele. Vamos até lá. Talvez ele nos mostre o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao rapaz, mas se formos até lá, que levaremos ao homem? Pois o alimento de nossas bolsas já acabou, e não temos presente para levar ao homem de Deus. O que teríamos? O rapaz tornou a responder a Saul, eu ainda tenho 1/4 de siclo de prata, que poderei dar ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia, vinde, vamos ao vidente, porque naquela época o profeta se chamava vidente. Então aqui profeta tinha o sinônimo de vidente. Para nós hoje vidente tem a ver com macumba, não tem nada a ver. O contexto aqui então é outro. Verso 10. Então Saul disse ao rapaz, muito bem, vamos então. E foram à cidade onde o homem de Deus morava. Quando iam chegando à cidade, encontraram algumas moças que saíam para tirar água e lhe perguntaram, o vidente está aqui? Elas responderam, sim, está ali adiante, mas apressa-te porque chegou hoje à cidade, pois o povo vai sacrificar hoje ao altar que está na colina. Quando entrardes na cidade, logo o encontrareis, antes que ele suba ao altar da colina para comer, pois o povo não comerá até que ele chegue, pois é ele quem abençoa o sacrifício. E depois os convidados comem. Subi agora, pois o encontrareis a esta hora. Então eles subiram à cidade e ao entrarem Samuel os encontrou, quando saía para sacrificar no altar da colina. Um dia antes de Saul chegar, o Senhor havia revelado isto a Samuel. Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, que é Saul. Tu o ungirás como príncipe sobre o meu povo de Israel. Ele livrará
o meu povo das mãos dos filisteus, pois atentei para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. E aí parece que Deus está se compadecendo, né? De certa forma está mesmo, mas como a gente vai vendo no desenrolar da história, Deus por um lado tem misericórdia de Israel, mas por outro está punindo Israel. Verso 17. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem sobre quem te falei. Ele governará o meu povo. Você vai notar aqui também, principalmente em hebraico, que Deus nunca diz assim, ó, ele vai reinar sobre o meu povo. Lembra, semana passada eu preguei sobre isso, que o povo pediu um rei e Deus viu aquilo como rejeição a Deus, porque Deus era o rei de Israel. Então você nota o cuidado, e principalmente em hebraico, o uso das palavras aqui. Em nenhum momento Deus se refere a ele como rei. Ele vai governar, ele vai liderar. Até príncipe usa, mas não rei. Verso 18. Então Saul se aproximou de Samuel na porta e disse: por favor, mostra-me onde o vidente mora. Samuel respondeu a Saul: eu sou o vidente, acompanha-me até o monte, porque comereis hoje comigo. Poderás ir pela manhã e te declararei tudo quanto está no teu coração. E não te preocupes com as jumentas que prendeste há 3 dias, pois já foram achadas. Mas a quem pertencerão todas as preciosidades de Israel? Por acaso não são para ti e para toda a família de teu pai? Então Saul respondeu: por acaso não sou eu benjamita, da menor das tribos de Israel? E minha família não é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Mas o próprio texto diz que a família dele era poderosa. Por que me falas dessa maneira? É porque ele era um frouxo, Saul era frouxo. Verso 22. Porém Samuel, pegando Saul e o rapaz, levou à sala e deu-lhes o primeiro lugar entre os convidados, que eram cerca de 30 homens. Então Samuel disse ao cozinheiro: traze a porção que te entreguei e pedi que a separasse. O cozinheiro pegou a coxa do animal com o que havia nela, colocou diante de Saul, e Samuel disse: aqui está o que foi reservado. Come, pois te foi guardado para esta ocasião, para que o comesses como com os convidados. Assim Saul comeu com Samuel naquele dia. Depois disso, desceram do monte para a cidade. Samuel falou com Saul no terraço. Eles se levantaram de madrugada, quando ao nascer do sol, pois Samuel chamou Saul, que estava no terraço. Levanta-te para que eu te acompanhe até a saída. Saul se levantou, e os dois saíram, ele e Samuel. Quando desciam para a saída da cidade, Samuel disse a Saul: fala ao rapaz que passe adiante de nós. O rapaz passou e Samuel disse: tu, porém, espera aqui e te farei ouvir as palavras de Deus. Então Samuel pegou um vaso com azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul, que era o gesto clássico de ungí-lo como rei. E o beijou e disse: por acaso o Senhor não te ungiu para seres príncipe sobre a sua herança? Hoje, quando partires, encontrarás 2 homens junto ao túmulo de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza. Eles te dirão: acharam as jumentas que procuravas, e o teu pai não está mais preocupado com as jumentas, mas anda aflito por tua causa, dizendo: que farei por meu filho? Então passarás dali adiante e chegarás ao carvalho de Tabor, onde 3 homens que estarão subindo para cultuar a Deus em Betel, e te encontrarão, um deles levando 3 cabritos, outro 3 pães, e outro um recipiente de couro cheio de vinho. Eles te cumprimentarão, e te darão 2 pães, que receberás das mãos deles. Depois chegarás à colina de Deus, onde há um posto militar dos filisteus. Ao entrares ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas descendo do monte, e na frente deles haverá alguns tocando saltérios, tambores, flautas e harpas. Eles estarão se manifestando como profetas. O Espírito do Senhor se apoderará de ti, e terás manifestações proféticas com eles, e serás transformado em outro homem. Quando esses sinais se cumprirem, faze o que achares melhor, pois Deus é contigo. Porém, tu descerás antes de mim para Gilgal, e eu descerei ao teu encontro para oferecer holocaustos e sacrifícios de ofertas pacíficas. Esperarás 7 dias, até que eu chegue e te declare o que deverás fazer. Quando Saul virou as costas para separar de Samuel, Deus mudou o seu coração, e todos estes sinais se cumpriram naquele mesmo dia. Quando eles iam chegando ao monte, um grupo de profetas saiu ao encontro deles, e o Espírito de Deus se apoderou de Saul. E ele teve manifestações proféticas no meio deles. Quando viram que ele tinha manifestações proféticas como os profetas, todos os que haviam conhecido antes diziam uns aos outros: o que aconteceu com o filho de Quis? Saul também está entre os profetas? Então um homem dali respondeu: pois quem é o pai deles? De modo que isso se tornou em provérbio: Saul também está entre os profetas. Depois que ele terminou de profetizar, foi ao monte. Então
o tio de Saul perguntou a ele e ao rapaz: aonde fostes? Ele respondeu: fui procurar as jumentas, mas não conseguindo encontrá-las, fomos consultar Samuel. O tio de Saul falou ainda: peço-te que me contes o que Samuel vos disse. Saul respondeu a seu tio: ele nos declarou com segurança que as jumentas haviam sido encontradas, mas não lhe disse nada quanto ao assunto do reino, sobre o qual Samuel havia falado. Então Samuel convocou o povo ao Senhor em Mispa e disse aos israelitas: assim diz o Senhor Deus de Israel: fiz Israel subir do Egito e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas hoje rejeitastes o vosso Deus, aquele que vos livrou de todos os vossos males e angústias, e lhes dissestes: põe um rei sobre nós. Portanto, colocai-vos agora diante do Senhor, segundo as vossas tribos e segundo os vossos clãs. Olha como que é a conversa, né? Olha, hoje vocês estão rejeitando a Deus. Aí logo em seguida o que Deus faz? Tá bom aqui, toma então o rei de vocês. É como se a narrativa fosse trouxesse a seguinte ideia. Então tá bom, tá aqui, eu vou punir vocês. Eu vou dar o rei para vocês, o rei que vocês pediram. Como a gente lê lá em 1 Samuel 12. O rei que vocês pediram é esse aí, ó. Esse é o rei que vocês pediram. Não é? Esse é o contraste. Em toda a história, você vê o contraste entre Davi, que é o rei que Deus quer, e o rei que o povo quis, que é Saul. Verso 20. Tendo Samuel reunido todas as tribos de Israel, foi escolhida a tribo de Benjamim. Então fez a tribo de Benjamim se aproximar segundo as suas famílias, e foi escolhida a família de Matre, e dela foi escolhida Saul, filho de Quis. E o procuraram, mas ele não foi encontrado. Por isso, voltaram a consultar o Senhor. O homem ainda não veio para cá? E o Senhor respondeu: ele se escondeu no meio da bagagem. Ou seja, era um frouxo. Ele tinha todos os sinais. Deus deu a ele todos os sinais de que ele era o rei. O próprio profeta Samuel, que o próprio servo disse, ele nunca errou. Samuel nunca errou em tudo que ele disse. Todos aqueles sinais, todos os sinais que o profeta deu se cumpriram. Deus o chamou para ser rei. E o que ele faz? Na hora em que o povo vai escolher o rei, ele está escondido. Onde eu parei? 23 agora. Então correram e trouxeram de lá. E quando ficou no meio do povo, era o mais alto. Os outros chegavam aos seus ombros. Então Samuel disse a todo o povo: aqui está aquele a quem o Senhor escolheu. Não há entre o povo ninguém que se compare a ele. Então todo o povo o aclamou, dizendo: viva o rei. Note isso, é o povo que chama de rei. Samuel também declarou ao povo a lei do Senhor, a lei do reino, escreveu-a num livro e o colocou diante do Senhor. Ou seja, eles têm uma nova constituição até. Então Samuel fez com que todo o povo saísse, cada um para sua casa. Saul também foi para casa em Gibeá, e com ele foram guerreiros cujo coração Deus havia tocado. Mas alguns homens ímpios disseram: como este homem pode nos livrar? E o menosprezaram e não lhe trouxeram presentes. Mas ele se fez como surdo. Então, o que a gente tem aqui é, de maneira bem resumida, eu sei que eu li, mas de maneira resumida, Saul é o personagem principal dessa história. Ele é aquele que foi ungido como novo rei. O texto se inicia da seguinte maneira: as jumentas de seu pai haviam se extraviado. Isso fez com que Saul fosse em busca dessas jumentas. E em busca dessas jumentas, ele acaba se encontrando com o profeta Samuel, que lhe dá vários sinais para confirmar a palavra de Samuel, de que Saul seria o novo rei, ou o primeiro rei em Israel. Hoje eu quero então falar sobre isso, sobre como isso aqui mostra para nós um problema que nós podemos enfrentar, que é quando Deus dá para a gente o que a gente quer. Em primeiro lugar, então, o que a gente vê na história é a história de um Deus que controla todas as coisas. As jumentas sumiram, elas se extraviaram. Como? Como elas se extraviaram? Instinto. Sentiram um cheiro de comida e, seguindo o seu instinto, elas se perderam. Segunda possibilidade, quem cuidava da jumenta não cuidou corretamente, e talvez as duas possibilidades se mesclem. O cara dormiu, não viu as jumentas indo embora. Fraqueza humana ou instinto animal? Não importa. Deus controlou aquilo, porque diz o texto que quando Saul chega com as jumentas, Deus já havia dito a Samuel:
Amanhã, a estas horas, eu vou trazer para você aqui, aquele que será o novo rei. Deus trouxe. Deus é soberano sobre o instinto animal, sobre a natureza. Deus é soberano sobre a humanidade. E Deus é soberano sobre tudo, inclusive sobre as fraquezas humanas. Sobre todas as coisas, Deus é soberano. A Escritura declara que tudo que acontece neste mundo, tudo mesmo, foi determinado pelo desígnio de Deus. Sejam as coisas boas e más. Por quê? Todo evangélico, quando nasce uma criança saudável, o evangélico diz, foi Deus. Quando Deus levanta um bom rei, como Davi, eles dizem, foi Deus. Foi Deus que determinou isso. Mas quando uma criança nasce enferma, eles dizem, aí eu não sei. Eles não sabem explicar. Em relação à maldade que existe no mundo, eles dizem, não sei explicar. Se o avião saiu do aeroporto, chegou ao seu destino, intacto, eles dizem, é Deus, é a graça de Deus. Se o avião explodiu no meio do caminho, eles dizem, não sei explicar. Eu não sei explicar. Mas o profeta Ageu declara, sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Eu mato e eu faço viver. Quem é que fez o que vê? Eu. Quem é que fez o cego? Eu também. Eu, arquiteto, todas as coisas, e todas as coisas acontecem porque Deus quis. Estão debaixo do querer de Deus. Ele é soberano, inclusive, sobre a maldade humana, sobre a preguiça de alguém, sobre a natureza, sobre todas as coisas. Pastor, o homem então é responsável ou não por isso? Eu estou quase pensando em até refazer uma pregação sobre Romanos 9, porque lá em Romanos 9 nós lemos isso, que Deus escolheu quem seria salvo antes de os homens terem feito bem ou mal, sem nenhuma atitude deles. Era independente da atitude deles. Deus escolheu, esse aqui vai ser salvo. Aí surge a pergunta retórica que Paulo faz. Então do que Deus se queixa ainda? A pergunta denota o seguinte, espera aí, Deus determinou todas as coisas, não é, Paulo? Sim. Então como ele pode me responsabilizar pelos meus atos se ele mesmo está dizendo que ele determinou todas as coisas? Que o coração do rei está na mão de Deus e Deus inclina o coração do rei para onde ele quer. Deus faz o que ele quiser com o coração do rei. Então como, se Deus faz isso, ele pode me responsabilizar por isso? Sabe qual é a resposta de Paulo? Não? Quem lembra a resposta de Paulo? Quem é você? Eu também não sei explicar. Mas eu só sei ler o texto e crer do jeito que o texto diz. Que Deus é soberano sobre a jumenta, que Deus é soberano sobre aqueles que cuidavam da jumenta, que Deus é soberano sobre Davi, que Deus é soberano sobre Hitler, que Deus é soberano sobre a criança que nasce saudável, a criança que nasce enferma. Deus é soberano sobre o bem e sobre o mal. De modo que ele determinou todas as coisas, ele escreveu cada um de meus dias e determinou, diz o texto. Não apenas escreveu, ele escreveu e determinou. Mas de um modo que nós somos responsáveis. Pastor, mas se eu estou te entendendo, isso me parece ilógico. É, exato. Exato. Assim como, por exemplo, Deus, Jesus, é 100% homem e 100% Deus. Assim como Deus é 3, mas ele é 1. Humanamente falando, a nossa razão não compreende tudo isso. Não compreende quase nada disso. Afinal de contas, o próprio Paulo diz que hoje em parte conhecemos e que Deus é profundo. E há inúmeras coisas de Deus que nós não conhecemos, porque somos limitados. Mas é assim que a Escritura declara. Deus arquiteta e comanda e dirige todas as coisas. A natureza e os homens não existem de maneira autônoma. Deus é soberano sobre tudo. E é isso que nós estamos vendo aqui. Segundo, a gente vê por um lado a misericórdia divina, porque Deus diz assim no verso 16, esse rei vai livrar o meu povo. Então, por um lado, a gente percebe a misericórdia divina. Aquele povo era rebelde, pediu um rei como um símbolo claro de rebeldia contra Deus, de incredulidade e rejeição. Mesmo assim, Deus foi misericordioso. Falou, eu vou livrar esse povo aí através de Saul, vou dar algumas vitórias a eles. O que mostra o quanto que Deus é misericordioso. Mas essa é só uma parte da história, porque a grande ênfase da história é o fato de que Deus estava dando Saul de acordo com o critério que o povo queria. E esse é o meu terceiro ponto. Saul, o líder do povo. Saul, a palavra Saul é impressionante.
A palavra Saul significa pedido, requisitado, aquele que foi pedido. Não é assustador? Esse é o significado de Saul. Você imagina um negócio desse? Um dia a mãe dele, o menino nasce. E aí a mãe Deus coloca no coração da mãe, ele vai ser Saul, porque um dia o povo vai pedir por ele. Então Saul é a escolha do povo. Saul é o que o povo quis, não o que o Senhor, quis para o povo. Lá em 2 Samuel 12:13, Samuel disse: agora, pois, vede aí o rei que elegestes e que pedistes. Mas é interessante que Samuel diga isso, porque aqui em Samuel 10, o texto diz assim: Deus escolheu Saul. Mas aqui, Samuel está dizendo: esse é o rei que vocês escolheram. Ou seja, Deus escolheu de acordo com os critérios humanos de Israel, de acordo com os desejos e perspectivas humanas, que eles achavam, esse é o rei que a gente precisa para ter segurança, um rei forte, bonitão, alto, é isso que a gente precisa. Porque eles eram assim, inseguros, confiavam em coisas humanas, não confiavam que Deus os mantinha de pé. Eles achavam que se tivesse um rei igual às nações vizinhas, um exército poderoso, com muitos cavalos, aí eles estariam seguros. Aí Deus falou: ok, vocês acham que é isso que os mantém de pé? Um exército, um rei poderoso. Eu vou dar para vocês então o cara mais alto aqui do país de vocês. E vamos ver. Vamos ver se é ele que de fato sustenta vocês. Vamos ver. É impressionante. É impressionante. Repare o contraste do verso 2 de Samuel 9. Ele era o mais bonito e o mais alto entre todos. 2 vezes se menciona a altura dele. Não é por acaso. 2 vezes. 2 vezes. Repare o contraste agora. Então você tem o mais belo, ele se destacava exteriormente, é ou não é? Agora repare o contraste com Davi. Samuel, depois que Saul foi rejeitado, Samuel vai até a casa de Jessé, para ungir um dos filhos de Jessé. Jessé tinha vários filhos. Olha o contraste. E sucedeu que, entrando eles, os filhos, Samuel viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas Samuel nem conhecia. Por que Samuel achou que Eliabe era o ungido, o escolhido por Deus? Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura. Olha aqui que interessante. O próprio Samuel, até o grande Samuel, aqui, ele escolheu igual o povo escolheu. O povo escolheu o mais alto que tinha, Saul. O próprio Samuel está seguindo o povo aqui. Esse só pode ser o rei. Olha o tamanho dele, gente. Aí Deus diz: não atente para a aparência. Vocês já fizeram isso lá na primeira escolha, quando vocês escolheram Saul. Porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, como vê o meu povo que escolheu Saul. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Olha o tamanho do contraste. O próprio Saul era assim. Quando o profeta Samuel, que o próprio servo disse para ele, ele nunca errou em tudo que disse. Ele é um homem de Deus. Meu amigo, se você está diante de um homem desse, que por meio de sua vida, uma vida ilibada, uma vida correta, e tudo aquilo que ele falou se cumpriu. Esse homem diz para você assim: você vai ser o próximo rei. Aí você diz: hã? Você está doido? Frouxo, incrédulo. É isso que Saul é. Porque quando quando Samuel diz: você vai ser o próximo rei, o que ele diz? Eu sou o menor na minha tribo. Obviamente, ele não estaria falando aqui em questão de altura. Eu não sei, será que a minha tribo, a de Benjamim, é a menor? E a gente não é lá essas coisas. E até contradiz o que o próprio texto mostra, que a família dele era poderosa. Mas e daí se ele fosse o mais baixinho ou o mais insignificante? Quem disse? Um homem de Deus sabe. Não tem a ver com o que a gente é. É com aquilo que Deus faz por nós. Está vendo como que ele também tem uma perspectiva humana das coisas? Como que ele acha que de fato, Deus vai escolher aquele que, aquele cara lá, aquele é bom. Aquele lá, olha, aquele é grande, é poderoso, é forte. Esse vai salvar o meu povo. Não é isso. É Deus quem salva o seu povo. O próprio Saul não tinha uma perspectiva correta. No dia em que
a eleição vai acontecer, Deus revela quem é. E Saul está onde? Diz o texto que escondido atrás da bagagem, e bem escondido, porque ninguém o achou. Primeiro, o profeta havia dito para ele, o profeta de Deus, você vai ser rei. Segundo, deu vários sinais, não um nem dois, vários. Primeiro sinal, ei, você veio aqui atrás das jumentas, não é? Ele nem deixou o cara falar, esse já foi o primeiro sinal. Você veio atrás das jumentas, as jumentas você vai encontrar junto ao sepulcro de Raquel. Elas vão estar lá. Chegando no carvalho de Tabor, você vai encontrar 3 homens. Um homem vai estar com um cabrito, outro com 3 bolos e um com odre de vinho. E um vai te receber e vai te dar 2 pães, não 3 nem 4, 2. Olha a quantidade de detalhes, gente. Olha a quantidade de detalhes. Depois, você verá um grupo de profetas descendo no lugar X. Você vai estar lá e você vai profetizar como eles. Vários sinais. Vários sinais. Diante de tudo isso, tinha como ele ter dúvida de que aquilo ali era de Deus? É óbvio que era de Deus. É óbvio que ele sabia. Mas frouxo como era, na hora em que Deus o chama, cadê Saul? O nome de Saul é gritado. Onde ele está? Ao invés de falar, eis-me aqui, eu quero servir ao Senhor, eu vou assumir essa posição. Onde ele está? Escondido, como um frouxo. Não quis. É impressionante Saul, porque Saul não quis ser rei quando Deus o escolheu, mas ele quis continuar a ser rei quando Deus o rejeitou. Deus o chama, Saul, venha ser rei. Aí Saul diz, não quero. Depois, Deus rejeita Saul. Aí Saul fala, agora eu vou fazer de tudo para manter o meu reino. Agora eu quero. Agora eu quero. Essa é a diferença entre Saul e Davi. Lembra quando Davi adultera? E Absalão vem para tomar o reino de Davi? Lembra o que Davi faz? Davi deixa tudo nas mãos de seu filho e vai embora. E ele fala, Deus me rejeitou. E se Deus quer isso, amém. Bendito seja o nome do Senhor. Olha a diferença do rei escolhido por Deus e do rei escolhido pelos homens. Olha a diferença, olha a diferença. Israel foi incrédulo. Queremos um rei, queremos um exército formal, coisa que eles não tinham. Eles pensavam que isso lhes traria segurança, como nas outras nações. Olha o que diz o texto de Salmo 33. Não há rei que se salve com a grandeza do exército, nem homem valente se livra pela muita força. O cavalo é falaz para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Está vendo? Tem lá o valente. Não é isso que livra ninguém, não. Tem lá um exército numeroso, com muito cavalo. Isso é insignificante. Isso é insignificante. Está aí, ó, o rei de vocês, o mais alto, o mais bonito. Tudo que vocês acham que vai trazer segurança para vocês. E o que aconteceu? Eles sofreram debaixo da mão daquele rei. Primeira lição. Não confiar na aparência, na força humana. Alto, bonito. Esse é o rei de vocês. É o rei que vocês escolheram. E Davi? Você lembra de Davi? Davi também era bonito, diz o texto. Mas ele não era alto. Lembra como Davi se apresenta para lutar contra Golias? Todo mundo vestido com armadura. Davi chega com 5 pedras. O próprio rei o despreza, Saul. E depois o próprio Golias o despreza. Você vem lutar contra mim como se fosse um cachorro? Cadê a sua armadura? Olha a diferença, olha o contraste. Saul, o mais alto, o mais belo. Davi, diante de Golias, mais de 3 metros, 5 pedras na mão. Agora, olha a diferença. Saul, escondido atrás na bagagem. Davi, um menino. Ele olha para um gigante e fala assim, eu vou arrancar sua cabeça hoje. Hoje mesmo. Eu vou arrancar sua cabeça. Ele era um garoto. Saul, o maior. E tem outra coisa aqui também. Golias era gigante. Quem se esperava que deveria lutar contra Golias, meus irmãos? Era Saul? Era Saul? Mas onde Saul estava nesse momento? Mais uma vez escondido atrás de alguma bagagem.
Foi esse o rei que eles escolheram. Esse foi o rei que eles escolheram. E lembra como Davi se posiciona? Vou arrancar sua cabeça, porque eu vou contra ti, não com espada, nem com canhão, mas em o nome do Senhor dos Exércitos. Não é a definição clássica da fé? Ele não tinha nada humano para confiar. Nem o recurso humano, ninguém botava fé. Esse é o rei que Deus escolheu. Esses são os homens que Deus escolhe. Esses são os homens que Deus escolhe, que não confiam na força humana. Não confiam. Deixa-me aplicar isso aqui, começar aplicando isso em relação à igreja. A igreja hoje, ela também escolhe o Saul. Ela acha que de fato o tamanho, essas coisas de aparência, é que de fato vão atrair as pessoas. Eles pensam, é a luz, vamos um show, fazer do culto um show. É aquele pé de infinito, lembra? Para mexer com a emoção. É aquela pregação melosa, mais rasa que um pires. Tudo isso. Um dos grandes nomes que representa tudo isso se chama Rick Warren. Eu acho que ele talvez seja o maior nome. Eu digo o maior porque boa parte dessas igrejas grandes aí, elas têm esse pastor Rick Warren como sua referência. Inclusive um deles, eu fiz um vídeo falando sobre isso, sobre vários pastores influenciados por esse herege, e um deles ficou bravo comigo, me ameaçou de processar. Vou fazer um vídeo agora, já que ele me ameaçou, aí sábado sai um vídeo sobre ele, vão contar todo mundo aí, porque não tem esse negócio aqui de vir ameaçar a gente, não funciona assim com a gente. Eu não descendo de frouxo, eu descendo de donas de casa que enfrentaram leões. Vou ter medo de um frouxo desses aí? Jamais, jamais. Mas enfim, o Rick Warren, no livro dele Uma Igreja com Propósito, que eu li duas vezes, fiz um bom resumo de capítulo por capítulo. Ele ensina no seu livro Uma Igreja com Propósito como transformar sua igreja em uma empresa que oferece o produto que o cliente quer. É isso que é o livro. Ele faz a igreja dele da seguinte maneira, ele constrói a igreja dele da seguinte maneira, ele envia uma pesquisa ao redor, no bairro onde ele quer instalar a igreja dele, perguntando para ímpio, que tipo de igreja você gostaria de ir? Vocês sabem que empresas fazem isso, né? Pesquisa de campo, para saber se o produto vai ser aceito ou não, que tipo de produto aquelas pessoas querem. É uma empresa. Ele ensina como a igreja ser uma empresa. Ele aconselha, por exemplo, na página 146, a pregar o evangelho para jovens ímpios da seguinte maneira: apresentar um evangelho que enfatize a segurança de ir para o céu como um dos benefícios da salvação provavelmente não terá muito efeito entre os jovens. Como é que você prega o evangelho da salvação sem falar de salvação, meu povo? No livro ele fala que ele fez uma pesquisa e os jovens falaram que não ligam muito para salvação porque eles não pensam que vão morrer tão cedo, entendeu? Então, de acordo com a pesquisa, ele estabelece o tipo de pregação dele. Mais uma página 193 do livro. Eu cito a página para você conferir se eu estou distorcendo o contexto, se eu estou sendo desonesto. Porque às vezes você cita uma frase, sabe? Qualquer um faz isso. Qualquer um de nós pode colocar uma fala fazer uma frase mais mal colocada, e alguém pode distorcer. Não, você pode conferir. Você pega, estou te dando a página para você conferir lá e ver se eu estou distorcendo alguma coisa. Página 193, pregando para ímpio. Não os torture, recriminando-os pelas suas atitudes erradas. Os pecados serão abandonados depois que ele aceitar Cristo. Não fale de pecado. Como é que você prega o evangelho sem falar do pecado? Porque o evangelho é chamar as pessoas ao arrependimento. Então, para chamar ao arrependimento, tem que falar de pecado, não tem como. Para então anunciar a salvação. Salvação do quê? Do pecado. Então, como que você anuncia a salvação de Jesus sem falar que as pessoas estão perdidas? Você precisa de um salvador. Por quê? Porque você está perdido em seus pecados. Como é que você faz isso? Isso é não evangelho. Essa é a estratégia dele. Outra dica. Tenha salinha na igreja. Por quê? O sem igreja, ele chama de sem igreja. Página 226. Os sem igreja não querem ser perturbados com barulho de crianças durante o culto. O cliente religioso, ele tem que ser bem tratado. Entendeu? E por aí vai. Esse livro foi escrito em 1990, alguma coisa assim. Esse pastor, Rick Warren, hoje mesmo,
ele já deu entrevista falando que homossexualismo, pergunta para ele, homossexualismo é pecado, Rick Warren? E ele fica fugindo, até que depois ele fala, não é errado, quem sabe dormir com uma pessoa do mesmo sexo pode ser pecado. Aí ele repete, pode ser. A gente sabe, já tem aqui na nossa igreja gente que saiu de igrejas que tem o Rick Warren como referência aqui no Brasil, em que tem lá o casalzinho gay lá, assim, no culto há meses, de mãozinha dada lá, há tempos. Lembra dos filhos de Arão? Lembra? Que eles pegaram fogo, que a Bíblia chama de fogo estranho, para oferecer culto a Deus e foram mortos? Aí as pessoas perguntam, o que aconteceu ali? Eles pegaram fogo, que a Bíblia chama de fogo estranho, para oferecer no altar. Eles não estavam prostituindo. Eles não estavam adulterando, roubando. Eles estavam cultuando a Deus com fogo estranho. O que significa esse fogo estranho? A explicação mais provável é, quando o altar foi consagrado, ele não foi aceso com fogo humano, com fogo produzido pelos homens. Ele foi aceso por Deus. Então, provavelmente o sentido é o seguinte, eles deveriam oferecer a Deus fogo retirado do altar que Deus queimou, ou seja, fogo gerado por Deus, não gerado pelo homem. Então é isso, é o pastor que se tornou um CEO, ele pensa que ele é um agente de marketing para atrair as pessoas para a igreja. É o fogo estranho. A gente tem que ter fé. Sem rei, sem exército, como que eles poderiam vencer? Eles já tinham vencido, não tinham? Pastor, sem esse marketing mundano, como que a gente vai vencer? Ora, como a igreja sempre venceu. Ou você acha que a igreja tinha um Rick Warren na época? Não tinha. Os discípulos convidavam as pessoas a virem para Cristo como? Negue a si mesmo. Se você não odiar pai, mãe, filho, filha, você não pode ser discípulo de Jesus. No nosso trabalho também é a mesma coisa. Como a gente aplica isso no nosso trabalho, em nossa família? Confiar na bênção de Deus. Confiar naquilo que Deus faz por nós, não nas circunstâncias humanas. Não, é bonito, é alto, tem poder. Não. Você até pode ser bonito porque Davi era, mas Davi não confiava nisso. É a perspectiva de não confiar em nada a não ser em Cristo. Lembre-se, quando depositamos a nossa esperança em coisas humanas, é o dinheiro, é a aparência, o governo, nós estamos colocando outro no lugar de Jesus, outro como rei. Segunda lição, o problema de desejar coisas que Deus não quer lhe dar. Vocês querem um rei? Então toma aqui. No capítulo 10, verso 19 a 21, no dia em que eles iriam escolher o rei, Samuel começa assim, hoje vocês estão rejeitando a Deus. Isso é o que diz o verso 19 e 20. Aí verso 21, então vamos escolher o rei de vocês. É o que parece, que Deus está punindo Israel por conta daquela rebelião contra Deus. 1 Samuel 8,18. Então, naquele dia clamareis por causa do vosso rei. Lá em 1 Samuel 8, o povo pediu o rei. E Deus falou, vocês estão me rejeitando. Mas tá bom, aqui estão as características, as exigências do rei de vocês. Vocês querem mesmo assim? Vocês serão escravos do rei. Aí o povo disse, amém, a gente quer. Aí Deus disse, tudo bem. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. O clamareis aqui é reclamareis, tá? Então naquele dia, depois que vocês estiverem com o rei, vocês vão reclamar. Vocês vão murmurar por conta, meu Deus, olha o que a gente fez. Mas aí, eu não vou escutar vocês. Aí eu não vou ouvir vocês. Vocês vão gemer debaixo desse rei. Vocês vão continuar debaixo da escravidão, porque eu não vou ouvir vocês. Isso aqui é quando Deus realiza sonhos para te punir. Como eu disse no começo, quando você fala, não, eu quero ser famoso. Aí fala, é? Como as nações, né? Como as outras nações, como os ímpios. Então tá bom, então toma aqui a fama que você acha que é a causa da felicidade de alguém. E aí você descobre que é pura infelicidade. Você acha que é o que de fato você precisa é uma grande empresa. Não, é óbvio que não é errado ser famoso ou ter uma grande empresa. Mas é errado quando a gente acha que isso é a causa da salvação, a causa da vida, a causa da alegria. Você acha que uma grande empresa então? Entendi. Se você for bem aos olhos dos homens, você vai ser feliz. Então toma aqui a sua grande empresa. E aí é um verdadeiro inferno. É um verdadeiro inferno. Aí você ganha lá 100 mil por mês. Mas de que adianta? Perdeu a alma.
É isso que ele está falando. É sobre isso que Deus está advertindo Israel. Quando nós deixamos de depositar a nossa esperança em Deus. Israel queria um rei como as nações, diz o texto, para se sentirem seguras. Porque Deus não trazia segurança para eles. Eles não tinham um rei, como as outras nações tinham. Eles não tinham um exército formal, como as outras nações tinham. Então eles queriam algo palpável, coisas externas, para se sentirem em paz, seguros. Ora, eles não precisavam dessas coisas. Eles tinham Deus, invisível, mas presente na vida deles. Bastava olhar para as batalhas que eles tinham vencido sem rei e sem um exército formal. É o que muitas vezes nós achamos. Se tiver aquele salário X, aí eu estou seguro. Aí eu estou seguro. Aí a gente está agindo que nem Israel. Se eu atingir aquele objetivo, aí eu vou estar feliz. É aquilo lá que eu preciso. Sem isso aqui, eu não posso ser feliz. Aí nós estamos fazendo até das coisas boas que Deus nos dá um ídolo e colocando um outro monarca para reinar sobre nós, que são essas coisas humanas. Nós devemos depositar a nossa esperança, a nossa alegria em Deus. Não é isso que nós lemos o tempo todo? Alegrai-vos no Senhor. E nenhuma vez na Bíblia nós lemos alegrai-vos no seu trabalho, alegrai-vos na sua família. Você pode até se alegrar com a sua família, mas não tem alegrai-vos na família. Coloque Deus como razão da sua existência. Coloque o Senhor como motivo pelo qual você vive. E lembre-se que todas as outras coisas, inclusive as boas, inclusive aquelas que Deus lhe dá, elas são boas porque Deus lhe deu. Mas elas não são nada nelas mesmas. Elas são boas porque Deus tem a ver com elas. Elas são espetaculares porque Deus as deu a você. Mas o que de fato te sustenta, o que de fato te mantém de pé, é o nosso Deus, o Rei soberano sobre tudo e sobre todos. Vamos ficar de pé?